Então, nós vamos tratar aqui de determinação do frete, a parte 1 desse nosso encontro. Hoje, nós vamos trabalhar sobre determinação do frete, os conceitos. Eu quero ver com você também, explicar sobre tabela de frete, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, falar um pouquinho sobre uma audiência pública que aconteceu em 2019. E, por fim, meu objetivo é chegar hoje, nesse encontro, até frete e peso. Quero trabalhar, então, com vocês esses 4 pontos hoje de determinação do frete. E no nosso encontro que vem, a parte 2, determinação de frete, e também vamos trabalhar também o cálculo de rotas, iniciar o assunto no nosso encontro que vem. Então, vamos trabalhar determinação do frete. Tenho aqui também. Lembrando que esse material é um material que vai estar disponível para vocês lá no grupo da sala, né? Então, nós estamos aí, você tem a sua apostila, estamos trabalhando a partir da página 159, determinação do frete, capítulo 17, e também vai um material exclusivo, sempre com aquelas atualizações, né? Sempre pensando numa melhor profundidade para você. Depois, todo esse material vai estar disponível para você lá no grupo da sala. Não perca essas novidades, não é? Vamos trabalhar então aqui a determinação do frete. E eu quero iniciar falando um pouquinho sobre isso, né? Que quando nós pensamos na determinação do frete, existem, né, muitas associações, grupos privados, organizações não governamentais que trabalham sobre esse objetivo de calcular ou determinar o frete. Então, nós vamos encontrar muitos setores da organização civil, então associações, grupos empresariais que têm trabalhado determinação do frete. Então, nós encontramos nesse segmento da logística, que é a determinação do frete, muitas associações, muitos grupos e organizações da iniciativa privada trabalhando sobre a determinação do frete. As informações que nós vamos compartilhar aqui são informações emitidas pela Associação Nacional de Transporte de Cargas, a ANTC, e também das agências nacionais de regulação e também de resoluções importantes sobre o assunto. A ideia, então, de determinação do frete, basicamente, não é muito simples, mas também muito complexo de lidar com todas essas frentes. Que a ideia é classificar os custos de transporte e formular o preço do frete. Né? Então, basicamente, nós temos duas grandes metodologias para se fazer a determinação do frete. O cálculo da tarifa frete-peso e o cálculo da tarifa frete-valor. Então, de uma maneira geral, esses são os dois grandes metodologias para calcular ou se determinar o frete. Esses métodos são aprovados pela Associação Nacional de Transportes de Cargas e também seguem as determinações da ANTT e outras. Né? Então, veremos, inclusive, essas questões e essas características específicas. Tá bom? Então, o primeiro passo, quando nós pensamos na determinação de frete, é pensar numa classificação dos custos de transporte. Né? Então, estudos apontam, né? No último estudo que estive avaliando, né, que em situações normais, sem toda essa questão do estado de calamidade pública e a pandemia global, né, os custos
de transporte, eles giram em torno de 13%, quase 13%, 12,37% da receita bruta de uma empresa, né? Ou seja, é um percentual muito representativo para a empresa. Esses custos, eles, dessa ordem, né, nessa perspectiva, eles trabalham de uma maneira muito relevante, estratégica, quando se fala em custos de transporte. E o que gera para nós, operadores logísticos, para você, querido operador logístico, querido aluno, uma responsabilidade muito grande de gerenciamento desses gastos, né? Então, como eu consigo melhor desempenho, como eu consigo melhores colocações, como eu tenho um preço competitivo a partir da tabela de frete para ter uma boa perspectiva dentro da minha receita bruta. Então, esse é o desafio enfrentado quando se pensa na determinação do frete. O manual da Agência Nacional de Transportes de Cargas aponta, né, que o cálculo para a formação do preço, para que a gente chegue lá, nós precisamos compreender duas coisas, primeiro, ou duas classificações que são importantes para esse trabalho. Primeiro, é a classificação referente às cargas transportadas. Então, nós temos que entender quais são as cargas que se pode transportar, ou as cargas transportadas via aí os modais logísticos que nós temos. Depois de compreender isso, nós podemos, então, verificar o que compõe a tarifa. Então, para formular esse preço, o que eu preciso, o que tem, quais são os elementos que tem o preço. Então, são duas grandes classificações que nós precisamos se ater antes de ir para o cálculo da tarifa frete-peso ou frete-valor. Primeira classificação, então, dos custos de transporte, ou conhecer aquilo que é transportado nos modais, é um primeiro grupo de tipos de cargas. Então, a gente pode pensar, primeiramente, 4 tipos de cargas. As cargas itinerantes, as cargas urgentes, as cargas comuns e as cargas industriais. Então, quando nós pensamos nesse tipo de carga, qual é a característica de cada uma delas? A carga itinerante é um despacho de carga fracionada entre 1 e 4 mil quilos, que tem prazo de entrega e tem uma distribuição capilar. Então, a ideia de distribuição capilar, né, é recolher, separar os pedidos, armazenar, né, com o objetivo de atender às necessidades de uma grande cadeia logística de uma empresa. Então, a gente pode pensar aqui em grandes centros de distribuição, chegando, recebendo essa mercadoria, grandes movimentos para essa separação de produto e essa capilaridade muito grande, algo muito comum para nós que estamos aqui no estado de São Paulo, sobretudo um conceito de distribuição muito comum no dia a dia. Então, carga itinerante, característica, é uma carga fracionada entre 1 e 4 mil quilos, com essa característica de prazo de entrega e uma distribuição capilar. E essa distribuição, evidentemente, atingindo todo o país. Uma carga urgente. Qual a característica desse tipo essa classificação, essa carga urgente? Também uma carga fracionada entre 1 e 4 mil quilos, sujeito a prazo de entrega, só que, diferente da carga itinerante, até por isso o nome, ela não tem distribuição capilar. Então, ela é uma carga urgente. Despacho, uma carga fracionada, até 4 mil quilos, com prazo de entrega, mas não capilar, sem distribuição capilar. A carga do tipo comum, até 4 mil quilos também, mas sem prazo de entrega e também sem capilaridade.
Então, característica da carga comum é uma carga fracionada, até 4.000 quilos, não está sujeita a prazo de entrega e também não tem distribuição capilar. E, por fim, a carga industrial, que aí são despachos de cargas acima de 4.000 quilos, né? Essas cargas são predominantemente industriais, como peças, componente, máquina, equipamento, aço, componentes de imóveis. Então, uma carga industrial, uma carga pesada. Até me recordo, aqui, não que eu me recordo, mas eu me recordo que teve um remake, que eu vou sugerir para vocês até, lá no grupo da sala, uma série brasileira que se chama Carga Pesada. Eu não sei se vocês já assistiram, mas era uma série que tratava a história, retratava as aventuras aí de 2 caminhoneiros pelo Brasil. Uma série bastante interessante para você, operador. Quem já assistiu Carga Pesada, estou vendo aqui as manifestações no chat já, de saudade da série. Deixa eu abrir aqui o chat. Para ver a sua observação. Pedro Bino, aqui, ó, o pessoal que eu tô vendo aqui que o pessoal lembra da série, né? Antônio Fagundes. Pedro Bino. As aventuras de Pedro Bino. Vou colocar lá para vocês depois, né? Até para semana ser leve, né? Reúna lá a família, um momento de lazer, né? Seleciona alguns episódios interessantes. Era bastante interessante, é um pouco de geografia do país, mas também, claro, tinha a parte, como é um drama, né, romântico, então tinha toda a história lá, né? Pedro Bino, grupo de risco, né? O pessoal está comentando, eles estão no grupo de risco. Carga pesada, não percam lá, né? Você que nunca assistiu, fica aí a dica de série, né? Uma série nacional aí, para você maratonar, Carga Pesada. Então, na classificação, então conhecemos aqui essa classificação logística de cargas. Carga itinerante, carga urgente, carga comum, carga industrial, que são aquelas cargas pesadas, grandes cargas, acima de 4.000 quilos. Não são as maiores, nós vamos ver agora as grandes massas, mas carga pesada, uma carga pesada, mais de 4.000 quilos, componente, aço, predominantemente industrial. Não, pode ser que não seja totalmente industrial, mas na classificação logística, uma carga industrial acima de 4.000 quilos. Maravilha! Vamos caminhar aqui na nossa classificação. Vamos pensar agora nas grandes massas. Então, aí nas grandes massas, nós teremos, então, transporte de grandes quantidades de produtos que têm características específicas, né? Muitos aí com uma operação de transporte pelo país toda, que envolve aí uma logística imensa, porque aqui a gente está falando de grande massa. E aí essas grandes massas, elas possuem algumas características, né? Que nós podemos listar aqui. Primeira característica das grandes massas, aí da nosso transporte rodoviário de cargas, a característica que são produtos primários ou em fase de um processo de transformação. Então, pode ser uma grande peça que vai ainda ser montada e precisa ser montada em outro lugar, né? Uma outra característica de grande massa é que o transporte pode ser em veículo, pode ser transportado a granel, sem embalagem final. Então, vemos muitas vezes isso na distribuição, né, dos nossos grãos. Então, a gente vê aquela grande massa, né? Então, é um transporte direto a granel, sem embalagem ainda final.
chegando ali dos silos direto para o nosso caminhão. É o transporte em veículo de grande porte, né? 25 toneladas para cima. Então não é qualquer caminhão, não é qualquer veículo aí que vai transportar essa grande massa. Outra característica é que muitas vezes eles têm um tipo só de mercadoria. Não deve requerer equipamento para contenção de carga, outra característica. Outra característica dessas grandes massas são geralmente fertilizantes, componentes e granéis sólidos, grandes quantidades, né, desses fertilizantes, grandes granéis sólidos que não requerem nenhum tratamento especial. O transporte deve utilizar composições pesadas. Então, geralmente, essas composições elas são acima de 22 toneladas para fertilizantes. Os containers, né? Movimentação dos cofres de carga, silos de viagem redonda, né? Também é considerado uma grande massa. E outros serviços de transporte rodoviário, que às vezes não tem característica específica ou especificada. Por exemplo, o transporte de veículos 0 quilômetros, né? Ou o transporte frigorífico. Às vezes, carga líquida, bebida, os produtos perigosos e cargas volumosas são encaixadas aí em outras atribuições. Até mesmo porque não daria para ficar classificando tudo de uma maneira que fosse finalizado. Então, nós temos aí outros serviços. Então, essas são as classificações do nosso querido transporte. Ó, o pessoal já trouxe aqui informação, hein? Até da carga pesada. Estênio Garcia e Antônio Fagundes. Ah, legal, o pessoal está lembrando aqui isso. Exemplos aí de aquele que leva aquelas pás, né? De aquelas eólicas, né? Legal, isso mesmo, grande massa, né? Aí encaixaria em outros serviços. Também uma carga toneladas e toneladas ali. Legal. Isso mesmo, sua contribuição é excelente aqui. Vários exemplos. Vai colocando mais exemplos aí de classificação de transportes. Então, o que é que nós vimos aqui até o momento, queridos alunos? É o primeiro ponto quando a gente pensa no custo do transporte, é conhecer a carga transportada. Então, a gente conheceu aqui uma classificação das cargas transportadas. Já que conhecemos o tipo de carga transportada, podemos avançar e falar um pouco o que compõe uma tarifa de frete. E aqui eu chamo sua atenção que a tarifa de frete, geralmente, ela tem algumas determinações. Nós vamos passar e trabalhar essas determinações de maneira efetiva, mas geralmente ela é influenciada pela tabela de frete nacional, né? E essa tabela ela foi direcionada e dimensionada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Você se lembra que tivemos a crise do transporte. E, naquela crise de transporte, uma das reivindicações era que houvesse no Brasil uma regulamentação, pelo menos de valor mínimo de transporte. Uma regulamentação que pudesse gerar uma tranquilidade para a base de cálculo. Então, quero aqui abrir com você o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde nós podemos verificar os nossos arquivos. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com você. Até que é muito importante depois você navegar no site da NTT. Existem outras informações que são relevantes. Então, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é
uma autarquia federal, uma autarquia especial, né, que cuida e trabalha e implementou a Política Nacional de Piso Mínimos de Cargas. Então aqui, depois eu vou deixar o link para vocês, o link vai no material. Nós temos, então, a famosa resolução 5.820 de 2018, que trouxe, dentre outras coisas, as medidas para trazer uma base mínima para cálculo do transporte de cargas, né? O transporte rodoviário, tanto nacional como internacional. Então, aqui nós temos algumas alterações, e a alteração mais recente aconteceu, né, ainda no ano passado, e trouxe algumas características e algumas revisões. Então aqui, a última revisão foi com base isso que eu gostaria de chamar a atenção, foi com base numa audiência pública para tratar desse assunto. Então, aconteceu no país uma audiência pública para tratar desse assunto. E essa audiência, ela trouxe todos os envolvidos para trabalhar essa tabela mínima para que fosse uma tabela que proporcionasse a todo o transporte um parâmetro mínimo para calcular. Então, aqui nós temos os termos da audiência pública, depois você pode consultar esses termos. Então, após a definição dessa audiência pública, nós tivemos o texto final da nossa Política Nacional de Piso Mínimo para Transporte. Então, algo inédito no país, algo decorrente daquela reivindicação da parada dos transportes, quem aqui não lembra da crise da parada, e algo, então, que trouxe um parâmetro distinto e diferente daquilo que nós havíamos estabelecido ou havia um estabelecimento em todo o país. A ideia era que cada lugar praticava, então, um preço, não tinha preço mínimo, e muitas vezes o prejudicado era quem, num lugar, precisava do frete a qualquer custo e tinha qualquer preço, e não tinha uma regulamentação nacional de colocar pelo menos o mínimo, o piso. Isso foi uma reivindicação importante, decisões importantes, que veio, inclusive, através de uma medida provisória de 2008, do governo federal, medida provisória 832 de 2018, perdão, falei 2008, 2018, culminando, então, no texto final da Política Nacional de Piso Mínimo. Então, eu vejo com muita relevância o conhecimento de vocês dessa resolução, então, que estabeleceu regras de piso mínimo do transporte rodoviário de cargas. Então, a partir daí, é que se constitui a tabela de frete. Então, hoje, nós temos, então, esse texto. É claro que o seu material foi editado antes de janeiro de 2020 e não trouxe o texto já para você. Então, vale a pena você adicionar aí o texto mínimo, a regulamentação, que foi, então, promulgada, definida em 16 de janeiro de 2020, o texto final. Então, vale a pena você ver a tabela, que entrou em vigor em 20 de janeiro, né? Então, e eu também queria, como sugestão, se você puder
dá uma analisada num estudo realizado pela Exalc, pela USP, um componente bastante interessante com informações dos nossos modais e várias informações aqui trazendo cargas novas, tipos, né? E vale a pena você ver todo o histórico. Como começou essa ideia? Foi através da medida provisória, por conta, né? Isso foi reflexo daquela paralisação. E toda a história, todos os textos. Então, vai para você esse link, que é muito importante aí para você, operador logístico. Então, nós temos esse princípio e nós, então, vamos continuar. Maravilha, queridos? Está claro até o momento? Então, hoje nós temos uma política nacional de piso mínimo, que é algo que antes não tinha no país. Isso entrou em vigor agora, neste ano, e é fruto lá da medida provisória de 2018, aquela luta que teve lá para se estabelecer um piso mínimo. Além disso, estabelecer condições competitivas, e vale a pena você dar uma olhada no histórico e também no site da ANTT, que traz informações de vários modais, não só do transporte rodoviário de cargas, mas de vários modais, e vale muito a pena esse complemento aí nos seus estudos, tá bom? Eu quero avançar então, e agora trabalhar o cálculo do peso da tarifa com vocês, já com base na fórmula que quero apresentar para vocês. E vou dar continuidade aqui. Deixa eu, então, introduzir aqui o material que preparei. Também vai para você no material 2 links, né? Esse link aqui é Guia do Transporte Rodoviário de Cargas. Tem vários materiais da Agência Nacional de Transportes Rodoviário de Cargas. Você pode consultar o site, vale a pena. E aqui, tabelas de frete também. Lembrando que esses serviços, eles são serviços da iniciativa civil. Então, eles são, muitas vezes, você vai ter acesso a materiais não públicos, né? Materiais produzidos. Então, é uma revista eletrônica, que você tem assinaturas mensais, mas vale a pena a consulta, eu recomendo para vocês. Vamos avançar aqui? Vamos pensar, então, na composição da tarifa? Então, com base nisso, a tarifa ela é composta de frete-peso, frete-valor, né? O famoso medida de prevenção, isso aqui é importante, né? Desvio de carga, roubo de carga, nosso país exige que tenha-se na composição da tarifa essa proteção. Primeiro, vamos explicar. Frete e peso é a cobrança da tarifa pelo peso real, ou cubado. Eu estou preparando para vocês um especial, uma aula adicional, vocês não percam mais adiante, só para falar sobre o peso cubado, né? Então, a ideia é trabalhar volume. Então, a ideia de peso cubado é o peso em volume. Então, é trabalhar o volume, ou seja, quantas mercadorias cabem realmente dentro daquele espaço. Então, basicamente, resumidamente, é isso. Eu estou preparando um material especial para falar sobre isso para vocês. Então, o frete peso leva em consideração o peso real, o peso em volume, o peso cubado. O frete valor, que determina o preço do transporte, é o valor da carga, né? Então, mercadorias com alto valor, um risco maior, utilizam ou vão ter na sua composição esse indício, ou esse item, que é o valor, aumenta o valor. E também compõe a carga o percentual mínimo sobre o valor da nota fiscal, geralmente indicado aqui 0,3%, para cobrir custos com roubo, furto, além de seguros, né? Isso aqui não é seguro, mas é um item de tarifa. Pedágio compõe a tarifa, então você está determinando o frete. Pedágio é algo que influencia, e as taxas, né? As taxas influenciam. E aí nas taxas nós podemos taxa de restrição de trânsito,
Então, tem determinados lugares que não dá para rodar, tem horário, você não pode entrar. Então, essa taxa é cobrada para ressarcir o custo extra, no caso de entrega durante um período de restrição. E também tem a TDE, é uma taxa quando o destino se encontra em local de difícil acesso, ou uma carga de maior complexidade para embarque, desembarque, também é uma TDE. Taxa mínima, que é um valor cobrado para cargas abaixo do peso ideal, né? Principalmente quando o valor é por volume ou cubado, também é baixo. Então, as transportadoras estabelecem uma taxa mínima para os serviços prestados. Então, esses são os itens principais que compõem a tarifa, o meu preço, quanto eu vou cobrar. Esse aqui já passei. Então, vamos pensar no frete peso agora. O que é o frete peso? Frete peso é uma tarifa calculada com base no peso e no volume da mercadoria. Ele é utilizado principalmente em situações onde as cargas são bem distintivas ou distintas. Ou seja, quando eu tenho uma carga e eu posso fazer dois comparativos. Ela é uma carga volumosa ou leve, pequena ou pesada. Então, quando se utiliza cobrança de tarifa frete peso? Quando eu tenho essas características, né? Quando eu tenho essa especificação. Então, é assim que nós podemos definir o frete peso. E como nós podemos calcular o frete peso? Nós calculamos o frete peso levando em consideração, primeiro, a distância. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Só fazer uma correção no material lá, senão vai ficar muito ruim para vocês entenderem, tá? Fazer uma correçãozinha aqui. Outra correçãozinha aqui. E aí já fica ajustado aqui nosso conteúdo. Agora sim. Então, o que compõe aí o cálculo da nossa querida tarifa ou a fórmula para calcular frete peso? Distância da viagem, o custo do tempo de espera durante a carga e descarga, o custo da transferência, né? Então, sempre pensando em peso, as despesas indiretas e o lucro operacional. Diz que o lucro operacional, né, geralmente, claro, tem que ser calculado acima de 1%, mas é muito individual, né? Vai de empresa para empresa. Então, não tem como nós pensarmos de maneira genérica. O índice de lucro tem a ver com a realidade que cada empresa enfrenta. Então, com base nessa fórmula, nós temos o frete peso será o custo do tempo de espera, mais o custo de transferência à distância da viagem, mais a distância ou as despesas indiretas, vezes o lucro operacional por 100, dentro de 1, ou no índice 1. E aí, é claro, vamos fazer isso de maneira prática para nós compreendermos aqui o nosso material. Então, nós vamos usar o seguinte exemplo, e depois eu vou compartilhar com vocês esse exemplo, tá? Está na página 163 do seu material. Vamos imaginar a seguinte situação. Um caminhão trucado transporta uma carga à distância de 4.400 metros de ida e volta. O custo de tempo de espera durante a carga e descarga corresponde a R$ 700. O custo de transferência é de R$1. A despesa indireta totaliza R$ 800 e a empresa deseja obter um lucro de 20%. Sendo assim,
calcule o custo do frete peso. Então, o que farei? Minha aula aqui no momento ao vivo está terminando, mas eu vou continuar lá no grupo da sala e nós vamos fazer esse exercício e depois propor para você durante a semana que você faça exercício para esse cálculo. Então, lembrando para você, querido aluno, que nós, na semana que vem, vamos trabalhar determinação do frete, a parte 2, a gente vai continuar. Lá no grupo da sala, eu vou continuar com vocês ao vivo. Vou fazer esse exemplo, trazer esse exemplo, e depois vou, depois de enviar todas as aulas, enviar o material para você, propor exercícios para praticar o cálculo do frete peso, da tarifa do frete peso, que, como vocês viram, leva em consideração o peso da carga. Maravilha! Vamos então aqui fazer um resumo do que nós aprendemos e partir lá para o nosso exemplo, lá no